Sejam bem-vindos, Cartão Maluquinhos, Cartão Doidinhos, eu sou o Patinhas e vamos para o resumo aqui da rodada 10 do Cartola. Como sempre, a gente vai estar usando o nosso portal cartológico. Se você não conhece, tá na descrição aqui, só que tem que entrar lá no nosso grupo do Telegram, é lá que a gente está deixando os acessos. Aqui no começo, fazer aquele merchandise. Bom, se está chegando agora, o nosso propósito aqui é usar bastante estatística. Eu sou um nerdaço, amante do futebol, então aqui a gente usa bastante dado para poder fundamentar, mas também rola uns achismos de vez em quando. Então, se puder deixar o like, se inscrever, ajuda muito o nosso canal. E aqui tem as nossas outras redes sociais, com destaque para o nosso Insta, que a gente está tentando dar uma subida de nível dele. Essa semana a gente está com uma análise nova, que é a análise de revisão histórica. A gente olha os últimos 6 confrontos e analisa para cada posição quem foram os melhores pontuadores contra um determinado time. Assim você consegue ver, cara, qual tem sido a posição que tem dado mais certo e se ela tem dado certo por uma pontuação básica, ou seja, com desarmes, faltas sofridas, ou com uma só pontuação decisiva, porque às vezes não vale você arriscar um time que fornece muita pontuação para o outro de lateral só por saldo de gol, mas na verdade ele não está dando desarmes para os seus laterais. Então, se puder dar uma comparecida lá, deixa aquele like também, se inscreve, ajuda sempre lá no Cartologia FC. Mas chega de falar disso, para quem já não conhece o formato do nosso vídeo, a gente dá um overview da rodada como um todo, falando dos confrontos, depois a gente vai para as sugestões do nosso robô cartológico, passa por alguns nomes, e no fim eu vou estar pontuando acho que 3 nomes aí que vão estar na mente de todo mundo. Se vocês estiverem curtindo, por favor, fiquem até o final aí, deixem aquele like, compartilhem com os amigos se puderem. Então vamos lá, primeiro é o nosso mapa do confronto. O mapa do confronto de forma bem rápida. Quanto mais para a direita, maior a pontuação cedida pelo adversário que ele vai ter naquela rodada. Quanto mais para o alto, uma equipe, maior a pontuação executada por ele em cada uma dessas posições. Então times que estão muito para a direita e muito para o alto estão na nossa zona verde, que são zona que a gente busca priorizar na nossa escalação, porque está num confronto que cede muito ponto e o time já executa muito ponto. Falando do ataque, acho que São Paulo e Curitiba tem tudo para fazer um jogo com muitos gols. São Paulo com uma deficiência defensiva muito clara e o Curitiba também. São Paulo com um dos melhores ataques do campeonato. Sei que vocês ainda estão chorando, viúvas de Caleri como todos nós. Mas perda de pênalti é definitivamente um evento raro, e mesmo quando você olha o parceiro dele, o Luciano, fez 4,5 pontos sem nenhuma participação decisiva, o que mostra o poderio ofensivo do São Paulo. E o Coxa também tem atacantes com bons nomes aí, Aleph Manga, Igor Paixão e o Lewandowski Gamalho têm performado muito bem, e o São Paulo simplesmente deu gol para todos os atacantes. A mãe dos atacantes é o São Paulo. Outros times que eu destacaria aqui, Palmeiras, que vai estar enfrentando em Palmeiras o Botafogo. Talvez ataque no Palmeiras é difícil escalar, o Dudu já teve rodadas boas, mas com certeza a gente vai falar mais do Palmeiras no meio campo. Mas se você tiver a fim de simplesmente fechar um time, vai no Palmeiras, porque vai estar enfrentando o já falecido Botafogo. A gente tem o América, a gente vai ter que falar do Aloysio Boi Bandido aqui, com uma oportunidade tremenda. Fortaleza, que apesar de jogar em casa, fica aí, né? Se você dá um pouco um fim de uma loucura um pouco maior, se diferenciar. Quem colocou o Robson na última deve ter ganho alguns bilhões de reais em algum bet. Falando de meio campo, a gente tem Palmeiras e Flamengo aqui como sendo as principais opções da rodada. O Flamengo, lembrando que vai estar encarando o Bragantino fora de casa. O Bragantino que cedeu dois gols para o Internacional na última rodada. Então, assim, vive o sonho de você poder colocar o Everton Ribeiro e ele imitar de novo. Só que sem o Jorge Arrascaeta é muito difícil a gente tentar priorizar o Flamengo aí, que não vive uma fase muito boa. E o nome que a gente vai estar trabalhando aqui é com o Avaí que vai estar jogando fora de casa contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que em casa costuma dar mais trabalho para as equipes adversárias, contudo vai ter um nome que vai estar pintando aqui para a gente dar uma conversada. Falando então dos laterais, o Corinthians não tem um jogo válido para essa rodada, a gente vai estar priorizando CAP e Internacional, mas também com alguns nomes pintando aí do Atlético Mineiro. Depois na zaga, a gente vai estar falando bastante do Atlético Mineiro, do Santos, do CAP e do Internacional. Eu só falaria para você tomar um pouco de cuidado com a zaga do Palmeiras, porque o Botafogo, apesar de não ser uma das equipes mais fantásticas aí, não tem fornecido muito ponto para os zagueiros adversários, tem conseguido sempre um golzinho ali, então muito cuidado quando tentar colocar algumas peças tipo o Murilo, mas também sempre muito válido. Então, falando aqui dos nossos mapas do goleiro, é o total de defesas que ele já fez no campeonato, e essa reta aqui mostra quantas defesas ele faz por gol sofrido. Então, acho que os nomes que eu vou destacar aqui é Bento,
Jailson e Tadeu. Tem confrontos interessantes aí e com médias muito boas. É sempre válido a gente pensar no João Paulo, uma média de 4 defesas a cada gol sofrido, então um saldo positivo de 3. O Cássio seria a melhor escolha para a rodada, mas ele não vai estar contando. E só um momento, apertem F aí nos comentários para o Cleiton, porque o Bragantino agora simplesmente não consegue mais fazer as defesas que fazia no começo do campeonato. Aqui embaixo tem o mapa de jogadores. Eu vou só destacar o mapa de jogadores do meio-campo. Deu uma expandida aqui. Geralmente, quanto mais para a direita, maior a média do jogador. Quanto mais para o alto, mais ele oscila, que é o maior o desvio padrão, se você quiser usar o termo estatístico correto. E aqui eu só queria destacar que no confronto entre Rafael e Gustavo Scarpa aqui tem uma oscilação notoriamente menor. Claro que o Zé Rafael está aqui quase que 1,5 ponto de média na frente, só que se você estiver tentando compor um meio de campo mais seguro, acho que o Gustavo Scarpa vai ser a sua principal escolha aí, mas se você estiver tentando ir full ousadia, aí acho que você pode pensar no Zé Rafael, enquanto o hashtag Veiga melhora para a gente poder ter de novo esse monstro aí nas nossas escalações. Então é isso o overview do campeonato. Vamos falar agora do sugestões do robô cartológico. Para quem não conhece, o robô cartológico ele funciona direto aqui no nosso site, você não tem que pagar nada, por enquanto tá acesso livre, é só você ir lá no Telegram, pegar o seu usuário e senha, poder entrar e consultar. Aqui ele segue por uma avaliação de risco, então tem uma reguinha aí, por isso que ele é personalizado, e aí vai da intuição de cada um dos cartoleiros. Quanto mais você coloca ele para 0, ou seja, mais para a esquerda você coloca essa régua aí, mais você favorece a performance natural dos times. Quanto mais para a direita você coloca, mais peso você dá para a facilidade do confronto. É aquela discussão filosófica do tipo, o jogador é bom porque ele é bom ou ele é bom porque ele jogou contra um time que era pior. Eu costumo colocar entre 1.3 e 1.5, isso representa um pouquinho mais de ousadia, e aí vem de você achar que, cara, a gente tem uma rodada hoje que favorece muitos confrontos, então, pô, vou priorizar mais para a direita. Enfim, compartilhem aí os seus resultados depois. Então, dos nomes seguros, ficou Ademir e Hulk, então já falando da priorização que vai ter com relação ao ataque do Atlético Mineiro. Se a gente fizer só uma expansão rapidamente aqui do relatório que vem, vamos ver o que está aparecendo aqui pra gente. Quando a gente pega aqui o relatório, a gente vai ter Ademir e Hulk disparados. Essa primeira análise mostra qual é a nota do jogador. Tem lá toda a explicação estatística por trás disso, mas é o percentil dele. Basicamente, o que quer dizer aqui é que quando você pega em finalizações para fora, o Ademir está acima de 90% de todos os atacantes do campeonato. E o Hulk, quando você pensa em gol, ele está na frente de 99% dos outros atacantes do campeonato. Então, o que é legal do ataque do Atlético Mineiro é a excelente disposição. Então, na distribuição de pontuação, o Ademir ele é muito sólido, ele está sempre atuando ali entre 2 e 10 pontos, não tem um teto muito grande, tem um teto muito bem estabelecido. Já o Hulk não, né? O Hulk consegue disparar, mas também tem as suas rodadas, igual na última que ele ficou fazendo entre 0 e 2 pontos. Por que o robô favoreceu tanto? Quando a gente olha para o mapa, ou para o radar do confronto, ou seja, ele olha qual que é o percentual com relação à média do campeonato executado e cedido, simplesmente tem um match em 4 dos principais scouts positivos, que é assistência, desarmes, finalizações e faltas sofridas. Não tem gols, mas hoje o Atlético executa mais de 55% gols por ataque com relação à média do campeonato, então não tem por que a gente não tentar colocar uma dessas peças, especialmente na posição de desvalorização. E por mais que me doa dizer, de fato, o Igor Paixão é um excelente 9, uma média básica bizarra, mesmo sem participar de gols. O cara consegue fazer 5 pontos. Vai estar jogando contra uma equipe do campeonato que fornece 15% mais pontos para atacantes do que a média do campeonato e muito mais assistências, mais de 50% de assistências. Ele costuma ser o cara que fornece muita assistência. Se eu pudesse cravar aqui alguma pontuação, eu acho que ele está arrumando para os 12 pontos. Ele vai tentar cavar uma assistência em muito ponto ou ele vai conseguir fazer um golzinho. São Paulo ainda não encontrou seu sistema defensivo, não tem por que pensar que no Couto Pereira ele conseguiria fazer isso daí. Os outros nomes que ficam aqui, Zé Rafael e Gabriel Menino, que a gente conversou sobre as oportunidades no ataque do Palmeiras. Gabriel Menino tem poucos jogos, mas tem uma sequência de 3 jogos aí. Novamente o reforço, se você estiver buscando uma dica estatisticamente mais sólida, o Gustavo Scarpa. Por que o Gustavo Scarpa não apareceu aqui na lista dos seguros? Porque a gente faz sempre um match do que o jogador é bom com o que está sendo cedido naquele confronto. E quando você olha para o que o Botafogo está cedendo, não casa exatamente com o que o Gustavo Scarpa tem sido muito bem, mas é claro que no geral você tem que estar buscando alguma peça daquele time. E o nome que eu gostaria de destacar aqui é ele, Raniel do Avaí, lembrando que o Avaí vai estar encarando o Atlético Goianiense em Atlético Goianiense, então vamos pegar aqui para fazer a expansão dos relatórios. Acho que aqui só cobrindo um pouco do que a gente estava falando
do Palmeiras e Botafogo, favorecimento para gols, assistências e finalizações. E quando a gente olha o Zé Rafael hoje se destacando muito, mas o Gabriel Menino hoje com um quartil 90, percentil 97 em gols. Então o robô ele sempre tenta priorizar muitos jogadores que participam dos scouts mais decisivos, por isso vale ele. E aqui o nome da rodada, Ranieri. Cara, Ranieri que também tem uma média básica muito interessante, nunca negativou, tá atuando aí hoje com um teto bem estabelecido em 10, vamos ver se ele consegue romper, parece trader, né? E aqui, muito pelo que é cedido pelo Atlético Goianiense para atacantes, especialmente assistências. Cede mais do que 100% da média do campeonato para assistências. E gols também está aqui em 10%. Não é muito mais do que a média do campeonato, mas fica aí as oportunidades. Ranieri que não costuma ser o cara da assistência, mas é o cara que sofre muita falta e consegue fazer relativamente gols. Vamos ver, eu acho que é uma dica diferente aí para você colocar no seu time. Falando aqui numa escalação um pouco mais moderada, aí já vem as peças do São Paulo, porque da mesma forma como tem as oportunidades para o Coxa, é o melhor ataque do campeonato hoje. Outra peça do Avaí, mas aí é um pouquinho mais ousado do que. E aí a gente tem o Gustavo Scarpa. Daqui eu acho que o que vale a gente destacar um pouco são os laterais. Falando dos nossos laterais aqui, fica o destaque para Piquerez e Bustos, mas por motivos diferentes. O Bustos a gente vai estar apostando nas oportunidades de assistência, e o Piquerez aqui a gente vai estar apostando nas oportunidades de desarmes. Hoje ele tem um dos principais percentis de desarmes e vai estar encarando uma equipe que cede mais desarmes do que a média do campeonato, uma equipe que tem executado mais. Eu sei que você vai falar aqui, pô, mas assistência o Santos não tem fornecido tanto e o Inter também não tem executado, mas o robô vê uma oportunidade, especialmente também pelo desempenho dele em finalizações e assistência, tem se tornado um lateral bem ofensivo, ser uma das chances aí de você tentar capitalizar na oportunidade de tomar defesa mais ofensiva e menos alternando com um jogador com os scouts mais defensivos. E por fim, nas nossas dicas mais ousadas, vem o destaque da rodada também, que é Aloysio, o Boi Bandido, e Felipe Azevedo, o América Mineiro, que vai estar enfrentando o glorioso Ceará em América Mineiro. Tem um ataque, o Aloysio que veio de 2 bons jogos, no último não acabou se destacando tanto, mas vamos ver aqui como que ficou o desempenho. Ele é nota 92 em gols e finalizações defendidas. De fato, o cara, estritamente, o verdadeiro 9, se é que a gente hoje vive na época dos falsos nomes. Mas bem, em dualidade a gente viu um gráfico bem parecido com esse que a gente falou do Teran, do Céu ao Inferno, com certeza é uma dica usada para você que está tentando alguma liga, uma diferenciação forte. O Ceará fornece esses scouts acima da média, mas o América não tem conseguido converter tanto assim. Então, muito cuidado quando a gente for falar deles. Mesma coisa para o Felipe Azevedo. Hoje o Aloysio levemente melhor aí do que o Felipe Azevedo, mas é o Felipe Azevedo com mais scouts básicos aqui. Quando a gente vai falar então das outras posições, o meio-campo. Então, a gente falou das oportunidades que o Atlético tem, o Bragantino cede quase todas acima da média do campeonato, se a gente tivesse a Arrascaeta não seria nenhuma discussão, e aí as oportunidades do Atlético Mineiro, principalmente falando em desarmes, apesar de não ser essa a principal funcionalidade do Nacho, só que o Nacho vem numa sequência muito boa, em mais de 60% das ocasiões aí ele conseguiu passar a barreira dos 5 pontos, se você vai estar confiando no Hulk, vai estar confiando no Ademir, seria uma boa composição para sua equipe aí. Então, é isso do robô cartológico, me fala se você concordou. De goleiro ficou como Bento ousado, Jailson como moderado e Tadeu como segura. Vamos falar de alguns nomes aí da rodada que são interessantes e aproveitar para ver alguns dos gráficos novos do nosso portal. O primeiro nome que a gente vai estar destacando aqui é Léo Batistão, do Santos. Sei que a gente falou bastante sobre as oportunidades defensivas, tanto do Bustos, quando você viu lá na escalação segura o Vitão, mas aí muito também pelas oportunidades de cabeça. Ele é um jogador que tem se destacado na bola aérea. Mas o Santos também tem peças ofensivas muito interessantes. Se você brincar e colocar o fator de risco lá um pouco menor do que 1.3, você vai ver que vai começar a vir alguns jogadores do Santos, porque tem sido um ataque aí que tem conseguido fazer boas pontuações. Na última foi o melhor jogador da rodada, foi do Santos, né? Então, o nome que eu quero trazer aqui é Léo Batistão, destacar um pouco de como que tem funcionado o Santos nas últimas rodadas. Então, o Santos já está 4 jogos sem vitória aí, vem de 2 empates e 2 derrotas. Os jogadores que têm mais se destacado contra o Santos têm sido meio campistas externos nos últimos jogos, com destaque para o Pablo na última.
E quando a gente olha as melhores peças que participaram do jogo pelo Santos, a gente vê que, apesar do jogo do Marcos Leonardo, a gente vinha de 3 jogos sem gols vindos do ataque santista, até a última, que foi na goleada contra o Cuiabá, que o Léo Batistão conseguiu participar. Por que eu gosto do Léo Batistão, tá? Ele tem uma média que hoje está em queda nas últimas 3 rodadas, mas ele tem uma boa participação nos outros scouts. Ele nunca negativou e é um jogador que já conseguiu passar do teto de 10 pontos, por isso que mostra um pouco do potencial dele. Procura muito jogo e acho que seria uma alternativa legal. Você pode ver que o radar ficou bem verde para assistências, e hoje ele é melhor do que 84% dos atacantes para você estar colocando nesse scout. Por isso fica a dica aí, o primeiro nome cartológico, Léo Batistão. O próximo nome que eu quero trazer aqui é Hércules, do meio campo do Fortaleza. Fortaleza que vai ter um confronto dos desesperados contra o Goiás em Fortaleza. E o nome que eu quero trazer é hoje o principal jogador aqui, que tem a maior média, que é o Hércules com 4.4. Aqui esse gráfico mostra que ele já participou de 6 dos 9 jogos que já foram disputados. E nos últimos 5 jogos ele participou de 4 deles. Então mostra pra você tentar garantir quem é o verdadeiro titular. Com certeza o Iago Pikachu aqui é o que mais se destaca, um bom nome. E aqui, falando do meio-campo, você pode ver que o meio-campo do Fortaleza foi a principal fonte de pontuação nos últimos 2 jogos. O Fortaleza, os 2 jogos sem derrota, né? Vem de um empate e de uma vitória bem improvável contra o Flamengo. Pode ser a retomada do Fortaleza aí do futebol cearense. E destaque aqui para o Hércules, que hoje ele é percentil 99 de finalizações no gol entre meio-campistas, que é um excelente número, e ele é percentil 88, ou seja, ele está entre os 12% melhores meio-campos para você se você estiver tentando buscar um gol. Nunca negativou, tenho claramente aqui uma preferência entre atuando entre 2 e 5, que é uma pontuação relativamente segura, não rompeu ainda a barreira dos 10 pontos, só que ele tende a jogar melhor fora de casa, por isso seria uma dica bem mais ousada aqui. Em questão de média, ele está numa estabilidade, uma tendência de subida, principalmente pelo gol que ele fez na última rodada. Vamos ver se ele consegue manter essa taxa de crescimento aí, falando no radar, favorecendo aí de fato finalizações. E o último nome. E o próximo nome que eu quero trazer é Germancano. O Flu tem um jogo bem complicado contra o Atlético, mas em Fluminense. Ele é hoje o melhor atacante do Fluminense. Tem uma oportunidade de assistências, por isso que eu acho que o Luiz Henrique também não é um nome para você ignorar. Mas grandes oportunidades aqui de finalizações em desarmes, não pelo cedido pelo Atlético Mineiro, mas pelo que o Fluminense tem executado. Olhando aqui os últimos confrontos, o Flu vem de 2 derrotas. Dentro de casa, a última vez que ele venceu foi contra o Atlético Paranaense. Só que quando a gente olha o desempenho dos atacantes do Fluminense, é algo que chama bastante atenção. Com exceção do último jogo contra o Juventude. Que, aliás, que jogo infeliz de acontecer. Pô, foi um polo aquático, não foi futebol. Não tô colocando desculpas, o Fluminense tá devendo um futebol bom há um tempo. Mas, pô, sacanagem fazer os caras jogarem naquelas condições. Só que quando você olha atrás disso, nós nos últimos 6 tiveram 5 jogos em que o atacante participou de um scout decisivo. Seja gol, seja assistências. Claro que ficou oscilando entre Luiz Henrique e Cano, só que o Cano acabou prevalecendo nos últimos 5, nessas 5 oportunidades, 3 vezes ele conseguiu se destacar muito pelo gol. Quando a gente olha o desempenho de média dele, ele cara, notas altíssimas em finalizações, ele é um cara que consegue boas oportunidades, e jogando dentro de casa, ele sempre passou de 2 pontos, ele sempre teve pontuações positivas, inclusive foi onde ele conseguiu passar a barreira dos 10 pontos. Então, assim, o Flu dentro de casa pode ter uma oportunidade diferente do que ele tem apresentado, e o Cano, pelas suas notas aí de finalizações, é um nome interessante para você deixar na sua cabeça, apesar do robô não ter sugerido. Em relação à média, ele nunca chegou no Olimpo, que é quando ele está acima dos top 10% aqui na Zona Verde, mas ele chegou próximo, fazendo uma manutenção aí de uma média de 6 pontos, mas acabou puxando bem para baixo depois do péssimo desempenho aí contra o Juventude. É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, sugestão, pergunta, dúvida, manda aí nos comentários. Se você chegou até aqui, por favor, curte, se inscreve, compartilha, faz o negócio todo. E se puder entrar nas nossas outras redes sociais, é sempre muito massa. Então, como sempre, de um cartoleiro pro outro, vai cartolinha!